Agora você pode sentar. Brakashakadaha. Vrumbehaya. Obrigado, louvor. Vocês são 10. Shihaya. Boa noite. Aleluia. Aleluia. O frio passou. Tudo bom? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu digo para vocês, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Olhe para a pessoa do seu lado. Agora diga isso para ela, não como quem fala uma frase, mas quem quer significar o que fala. Diga assim, que bom que você veio. Agora diga assim, já que eu vim, eu vou receber tudo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Para os que não me conhecem, eu sou Tiago Samico, ministro dessa casa. Prazer falar por vocês as coisas do Espírito. Deixa eu te dizer, você chegou. Se você tivesse ficado, você poderia fazer o que você quisesse do dia de hoje, mas você decidiu vir, já que veio. Receba tudo. Porque deixa eu te dizer, e me permita falar isso em amor, é burrice vir e não receber. Era melhor ter ficado em casa. Pelo menos descansava de perna para cima. Mas já que como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você está em corpo, esteja em alma e em espírito. Está comigo? Porque o que Deus tem para falar hoje, para nós, é sério, profundo e libertador. E não é porque eu estou falando, é porque Ele está falando. Amém? Aleluia. Abra aí sua Bíblia já. Vamos começar bem. Hebreus 12. Aleluia. Se você está do lado de alguém que ainda não maneja muito bem a palavra, ajuda essa pessoa. Hebreus fica lá no fim da Bíblia. Hebreus 12. Aleluia. Eu percebi desde que comecei a me preparar para hoje que a unção disponível aqui é a de ensino. Você está pronto para aprender? Amém. Eu também estou pronto para aprender. Amém? É possível que o Espírito Santo, com a liberdade que tem, que nós damos a Ele, Ele se mova como quiser. Mas eu imagino e acredito, por convicção interior, que hoje nós vamos aprender juntos. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, portanto, também nós, diga, eu. Deixa eu já te ensinar uma coisa. Toda vez que num grupo alguém perguntar, te estimulando a fazer uma coisa, disser assim, quem vai pegar junto com essa obra? Não responda nós, responda eu. Porque quando você diz eu, você está chamando para si a sua responsabilidade. Quando você diz nós, é todo mundo. Aí, de repente, alguém pode ficar mais para trás. Não, eu. Então, portanto, também eu, sabe? Visto que temos, eu tenho, você tem, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque os corações dos nossos irmãos estão ensináveis e dispostos a ouvir da tua palavra, recebê-la mansamente enxertada e produzir frutos a 30, a 60 e a 100, em nome de Jesus. Amém? A palavra está dizendo que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado e correr a carreira. Perceba, ele justifica isso, dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Sabe, para citar algumas, todos os anjos, todos os demônios, de fato, todo o reino espiritual de olho em nós, em mim, em você, o tempo inteiro. E agora, o que será que aquele irmãozinho vai fazer? Diz o demônio. E o anjo diz, eu tenho certeza do que ele vai fazer. Você acha que não é assim? Hoje nós vamos falar do visível e do invisível. Por quê? Porque nós crescemos, todo mundo passou por isso.
Você nasceu num mundo que é dominado pelos sentidos. Você nasceu num mundo em que os 5 sentidos naturais, a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, eles dominam a nossa vida. Tudo o que fazemos, desde o nascimento, é governado pelos sentidos. Mas eu posso te dizer, sem medo de errar, isso é uma herança de Adão. Não é uma herança de Cristo. Jesus não disse, ande pelo que você ouve. Jesus não disse isso. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz, não ando por vista. Ando por fé. Então, nós o tempo todo, irmãos e irmãs, somos tentados a viver, a nos basear pelo que vemos. O tempo todo somos tentados até a duvidar que existe um invisível. Afinal, não estou vendo nada. Não é assim? Um homem famoso da Bíblia, talvez não famoso pela coisa certa, mas um homem famoso chamado Tomé disse, se eu não vir, não crerei. E Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Não é interessante que os bem-aventurados são aqueles que não viram e creram? A palavra diz que tudo que não provém de fé é pecado. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se achegam a Ele devem crer que Ele existe, que Ele é e que é recompensador. Perceba, tudo envolve fé. Tudo envolve fé. É necessário muita fé para ter medo. A questão é que o medo é a fé no Deus errado. Quando você sente medo de algo, é porque as informações que você obteve construíram na sua cabeça uma fé torta. Está comigo? Nós vamos falar de um processo e nós vamos falar do que você hoje não está vendo. A primeira coisa que eu te instruí em amor foi a fechar seus olhos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos, eles mandam estímulos para o nosso cérebro e mandam estímulos para o nosso espírito. O que vemos afeta diretamente o que cremos. Mas não deve ser assim. Porque a fé é a prova do que não se vê. Então é uma contradição que a nossa fé esteja baseada no que vemos. Está comigo? Você não precisa abrir, mas você pode anotar a referência se você quiser. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, conta a história do profeta Eliseu, no momento em que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel, contra o reino de Israel. E é interessante porque a Bíblia diz nessa passagem, 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 17, diz que tudo o que o rei da Síria falava no quarto dele, em secreto, fechado, o profeta sabia. Uau! Olha só, diz assim, ó, porque o que acontecia? O rei dizia, vamos estar em tal lugar. Aí o profeta ia para o rei de Israel e dizia assim, eles vão estar em tal lugar. E o rei de Israel protegia aquele lugar e resistia. Até que chegou uma hora que o rei da Síria disse, temos um espião, temos um X9. Que história é essa? Se eu pegar o traidor, eu mato. Aí é interessante, porque levanta-se um cidadão e diz assim, ó meu rei, senhor, versículo 12, não somos nós. Respondeu um dos oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei? O rei perguntou, o rei de Israel sobre meus planos. Não somos nós. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Mas ele não estava nos aposentos. Só que o invisível é mais real do que o visível. Entenda. E aí o que aconteceu? O rei ordenou, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E eles lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros para cercar a cidade. Perceba, cercou a cidade inteira. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu, do homem de Deus, se levantou bem cedo. Né? Foi dar aquela espreguiçada lá fora, comprar um pão. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Perceba, versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado dele. Glória a Deus.
Só tinha ali, visível, Eliseu e o servo. E o servo olhou e disse, vejo que és doido. Não é? Eliseu disse, não tenha medo, porque do nosso lado tem muito mais do que do lado deles. João, muitos séculos depois, disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, quantas vezes o que está no mundo parece ser maior do que o que está em nós? Não é verdade? Não é? Quantas vezes a circunstância se levanta de tal forma que você olha para ela assim. Quando João disse que maior é o que está em nós, de fato deveríamos olhar para ela assim. Só que a nossa cabeça, e por consequência o nosso espírito humano, acabou sendo treinado a ver as coisas com os olhos naturais. Está na hora da gente destreinar e retreinar da forma certa. Está comigo? Estamos juntos? Aleluia. Então Eliseu, versículo 17, orou, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Uau! Eu acredito que os olhos naturais do servo estavam bem abertos. Eliseu estava se referindo aos olhos espirituais. Abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo. E ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Nós estamos em maior número do que eles. Eliseu já estava vendo há muito tempo. Você está comigo? Abre tua Bíblia em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 17. Esse é o nosso texto base. 2 Coríntios 4, 17. É só apertar o do meio, Fê? Valeu. Você achou? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, pausa, Paulo está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você deve imaginar, Paulo nesse momento estava passando por uma leve e momentânea tribulação. Não. Deixa eu te dizer, se teve um caboclo que sofreu, foi o tal do Paulo. Ele só não sofreu mais que Jesus, porque a Bíblia diz que nenhum humano sofreu e apanhou mais do que Jesus. Mas Paulo, o bicho segurava, viu? Então não tinha leve e momentânea tribulação para Paulo. Só tinha gigante, gente. Na vida de Paulo só se levantava gigante. Não tinha formiguinha. Você está entendendo isso? Paulo não era picado por pernilongo, ele era picado por víbora. Os pernilongos chegavam e diziam, não, Paulo não, víbora! Era assim. Mas entenda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Uau! Aí o crente pega esse versículo e para aí. Isso é uma mania que nós temos. Diga, eu não. Eu também não. Eu quis só gerar empatia, mas empatia não é uma coisa muito legal, não. Se liga. Ele diz assim, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Aí o crente pega esse versículo e diz assim, rapaz, eu estou passando uma tribulação, mas essa tribulação, aleluia, eu estou no deserto, essa tribulação traz para mim eterno peso de glória, além de toda comparação. O crente esqueceu de ler o resto. Continua, 18, na minha versão diz, na medida em que. Ei, essa é a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Ué, mas se eu não vou olhar para as coisas que se veem, eu vou olhar para quê? Mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Para que a leve e momentânea tribulação traga para você um eterno peso de glória, existe uma condição. Você precisa não olhar para o que se vê, e sim olhar para o que não se vê. Porque senão, você só vai ter passado por tribulação, irmão. Porque não é a tribulação, não é a pressão que traz o eterno peso de glória. O que traz o eterno peso de glória é olhar para o que não se vê. Está comigo?
Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. É a prova do que não vemos. Eu pedi para o Fê deixar no ponto aí, deixa eu te dizer uma coisa. No ano 2000, eu fui no Japão. Passei um mês no Japão. Foi muito legal, é um país totalmente diferente, é longe pra caramba, mas é uma viagem recompensadora. Agora você tem que passar lá mais de um mês, ou mais de 2 semanas, porque uma semana só para você entender que você está vivo, depois da viagem. Certo? Eu fui ao Japão, e foi muito legal. Eu tinha 19 anos. Se eu ficar aqui só te contando, você vai dizer, ele foi para o Japão. Dependendo da credibilidade que eu tenho com você, você acredita em mim. Agora, se por alguma razão você quiser duvidar, você também pode. Você percebe que você é livre para acreditar ou para duvidar? Posso? É como que eu faço? Para o lado. Eu fui para o Japão, irmão. Esse rapaz com essas meias roxas sou eu. Ele é. E transforma vidas. Eu estou num templo budista, eu fui para o Japão. Sabe o que é isso? É a prova que eu fui. Aquele ponto branco magrelo sou eu. Eu fui para o Japão, obrigado, Fê. É a prova. A fé é a prova. Mas é a prova do que não se vê. E aí você fica, peraí, eu entendi, mas eu não estou entendendo o que é que eu não vejo. Eu vou te contar. Quando você está com sintomas de enfermidade, o que é que você vê? Sintomas de enfermidade. Quando você está com um diagnóstico de câncer terminal, você tem visível o diagnóstico. No entanto, o que é que você não vê? A cura. A cura não está visível, embora ela já esteja lá. Quando você olha para a sua conta bancária e está tudo vermelho, você está vendo tudo vermelho. Mas a sua conta bancária no azul, em abundância para toda generosidade, é o que você não está vendo. Mas deveria ver, embora não seja visível. Porque a leve e momentânea tribulação, a dor, o sintoma, o diagnóstico, a escassez, é leve e momentânea tribulação. E trará para você eterno peso de glória, se você olhar para o que não é visto. Está comigo? Então, existe uma lógica por trás da fé. E nós precisamos reprogramar o nosso entendimento. Porque se a gente não fizer essa reprogramação, a gente vai olhar para a conta e essa conta vai criar uma imagem. Não tenho como pagar os boletos. E aí? Como é que você fica? Você entra numa descendente. No entanto, se você abre a sua conta bancária e enxerga o invisível ali, você já começa a fazer planos. Vou pagar todos esses boletos e vai vir mais. E eu ainda vou ter dinheiro para dar, porque eu sou abundante para toda generosidade. Eu transbordo, o meu cálice transborda. Isso é o que você não está vendo, é invisível. Está comigo? Você está entendendo a lógica de tudo isso? A questão é que nós só podemos olhar para o que é invisível pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito. E onde é que eu recebo essa coisa de fé? Já te foi dada. Romanos 12 diz que Deus repartiu com cada um a medida da fé. Já está, já foi, já aconteceu, está tudo pago. E tem mais, Ele repartiu com você a medida da fé dele. Uau! E Deus tem fé? É claro. Ou você acha que no princípio Ele disse, haja luz e houve luz, porque Ele é um Deus de fé. É por isso que só é possível agradar a Deus em fé, porque quando você tem fé, você está sendo como Ele. Ele é um Deus de fé, e se você não for um filho de fé, você não o agrada, porque você não consegue nem se aproximar dele sem fé. Porque aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe. E para crer que Deus existe, é preciso fé. Porque ninguém viu a Deus, jamais.
Então, quando você não olha para o que é visível e olha para o invisível, de fato, você está olhando para Deus e para tudo que Ele já te conquistou, já te assegurou em Cristo. É muito, muito, muito simples. A questão é que a nossa mente vem de décadas, anos de programação errada. Uma febrezinha é uma inflamação. Não é assim? Olha só. Abre, por favor, em 2 Coríntios 4. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 4. Você achou? Eu errei, tá bom? É Romanos 4, você me desculpa. 2 Coríntios 4 você já estava, né? Quando você olhou para a Bíblia, você diz, ué, já estou. Olha isso. Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Essas coisas, gente, não existem no mundo visível. No mundo invisível, elas já estão disponíveis, porque bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo ainda disse, é tudo vosso, tudo. Tudo é vosso. Agora, a questão é que nós precisamos moldar o invisível para que a gente possa mudar o visível. Você entendeu isso? Eu preciso moldar o que eu não estou vendo para que isso venha a acontecer no reino que eu vejo. Chamando o que não existe como se já fosse. Chamando a existência o que não existe. E quando você está com um sintoma de enfermidade ou um diagnóstico de morte, porque eu não sei se você sabe, mas qualquer doença é um princípio de morte. Até uma gripe. Qualquer doença é um princípio de morte. No céu não há doença. E se no céu não há doença, e Jesus disse, seja feito na terra como é no céu, na terra também não deve haver doença. Doença não pertence ao reino. E se doença não pertence ao reino e o reino está em você, então o diagnóstico existe no reino natural. De fato, o diagnóstico parece real e ele é real. No entanto, as leis espirituais têm o poder de mudar leis naturais. Perceba que essas coisas são feitas de tal forma que rendam glória a Deus. Quer dizer que se eu pular, 10º andar, a lei da gravidade vai deixar de existir. Não, ela não vai. Porque isso não traz nenhum benefício e nenhuma glória a Deus. A gente vai falar um pouco mais para frente. Lázaro estava morto há 4 dias. Quer lei mais natural do que essa? Viu? 5 horas depois de morto, amigo e amiga, naturalmente falando, a lei natural diz que já era. E eu estou sendo bondoso. Eu diria a você que meia hora depois de dado como morto, já está morto. Lázaro estava há 4 dias. Você sabe o fim da história. 1 Coríntios 1, 27, você não precisa abrir, diz assim, pelo contrário, não, abra que é bom. É bom. Abra, 1 Coríntios 1, 27. Está pertinho, depois de Romanos. Você achou? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, atenção, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ei, olha para cá, Deus escolheu aquelas coisas que não são reveladas no reino natural, para reduzir a nada as que são reveladas no reino natural. Essa escassez leve e momentânea está revelada, visível, palpável no reino natural. Mas Deus escolheu o que não está revelado, o invisível, para reduzir a nada a escassez. Você está comigo? Parece claro para você? Parece lógico? Não, mas a fé não é lógica. Quem disse? Como você pode ter fé em alguém que você não conhece? Não é possível. A sua fé está diretamente ligada ao que você conhece. De fato, a sua fé só é ativada e você só pode atuar
naquilo que você conhece. Não existe fé cega, a fé vê. A fé é a prova, ela não só vê, como ela mostra. Olha aqui. Está comigo? Parece claro para você? Agora, veja só. 2 Pedro 1,3 diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Se somos co-participantes da natureza divina, e Jesus disse aos fariseus, está escrito, vós sois deuses. Ei, Jesus disse isso aos fariseus. Eu acho que nós estamos numa superior aliança. Se os fariseus saiu da boca de Jesus, vós sois deuses, você acha que você é o quê? A questão é que as pessoas vêm à Terra, encarnam, nascem, sem se preocupar com o que são e para que vieram. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No entanto, tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, precisamos correr a carreira. E para correr a carreira é necessário fechar os olhos para o que se vê e abrir os olhos para o que não se vê. E começar a chamar a existência, bebendo da fonte que nunca seca e chamando o que não existe como se já fosse, até que seja. Agora, eu te convido a exercícios diários de fé. Comece com pequenas coisas. Comece com pequenas coisas. Pequenos exercícios de fé. Eu sou um homem sedentário. Eu não posso mentir, não é? Eu vou deixar de ser. Eu vou deixar. Eu agora fico enredado com o que eu falo. Eu não costumo fazer exercícios físicos regulares e ortodoxos desse que... Não rola. Então, se hoje eu for pegar um peso daquele grande, não precisa ser grande, não. Se hoje eu for pegar um peso daquele, eu vou ter grande dificuldade. Mas se eu começar com um pequeno peso, 1 quilinho, todo dia, daqui a alguns dias eu vou dizer, ó, a irmã Joana já riu, que ela sabe bem, ela malha, viu? Que eu já vi. Ó, se eu começar a pegar 1 quilinho, daqui a pouco eu estou pegando 2, daqui a pouco eu estou pegando 5, e se eu quiser, eu posso pegar 10, 20. Prática. Prática de fé. Repita, prática de fé. Como é que funciona a prática de fé, Tiago, agora, com as pequenas coisas? Que pequenas coisas? Você que sabe, da tua vida sabe tu. Que pequenas coisas você pode aplicar à fé? Tem gente que acha que é medíocre utilizar a fé para questões diárias. Eu não acho. Eu acho que são nas pequenas coisas que a fé é exercitada, até que nas pequenas coisas ela é provada. Quando eu chego num estacionamento de shopping, no dia de domingo, 2h da tarde para almoçar, e eu começo a exercer minha fé para ter uma vaga de carro, o religioso pode dizer, exercendo fé, a fé que Deus deu, para uma vaga de carro, herege. Ei, peraí, eu sou reino, sacerdote, embaixador, príncipe. Por que eu não tenho direito a uma vaga de carro no domingo? Eu quero que você entenda isso de uma forma equilibrada. Eu não estou dizendo que você tem direito à vaga de carro e as outras pessoas não têm. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode, eu não estou dizendo que você tem que, mas você pode começar a exercitar a sua fé numa vaga de carro. Até que aquela vaga de carro pare de ser importante para você e você chegue no shopping e diga assim, qualquer vaga para mim está bom, contanto que eu cumpra o meu chamado. No shopping? É, no shopping. Deus é que sabe. De repente ele te coloca lá naquela vaga, no cantinho, na quina, que você mal entrou, e chega o moço que trabalha no shopping, na moto, e diz assim, aí não pode não. Ô, desculpe, eu quero sempre andar em honestidade e integridade, porque eu sou filho do homem. Aleluia. Você pode cumprir o seu chamado até nisso. Mas você também pode começar com pequenas pílulas de fé. Porque uma vaga num shopping não vai fazer um estrago tão grande se não funcionar no começo. Mas, de repente, uma doença incurável vai fazer um estrago grande se não funcionar. Eu tenho.
Satanás falou pela boca de Pedro e pelo Google. Se levanta para cair. Chora, raia. Mas que afoito. Não é você não, irmão. Fique em paz. Fique em paz. A minha luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra os principados, potestades e dispositivos eletrônicos. Mas que coisa. Que bicho desaforado. Eu tenho certeza. Diga, eu tenho certeza. A fé é a certeza. É sério o negócio, não é não? Volta. Volta. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu fosse me basear nas coisas que eu vejo, eu poderia dizer que um avião não pode voar. Porque eu não vejo o ar. Eu vejo o avião, mas eu não vejo o ar. No entanto, quando eu entendo algumas leis, eu posso sobrepor uma lei à outra. Eu vou te explicar. O avião ele voa por causa de uma lei chamada lei da sustentação. Eu não vou entrar em detalhe técnico, mas essa lei é uma lei natural. A lei da sustentação permite que o avião saia do chão e vá para o céu. No entanto, existe outra lei, que é a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo. E não é interessante que um avião voe? Porque o uso certo de uma lei pode fazer com que essa lei se sobreponha à outra. Então eu não preciso quebrar necessariamente a lei da gravidade. Eu posso só sobrepor com a lei da sustentação. Eu não preciso quebrar a lei natural que diz: todo aquele que fica doente morre. Mas eu posso sobrepor usando a lei espiritual da cura, a lei da fé, que diz: crie, por isso falei. Qual é o método? Crie, por isso falei. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então o que eu faço? Eu sou curado. Agora, por que eu sou curado? Porque se eu passar a vida inteira dizendo que eu sou um carro, eu não viro um carro. No entanto, se eu entender por que eu sou curado, olha o conhecimento, o povo perece porque falta conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, uau! Eu digo mais, quando o conhecimento chega, você sai do nível de curado e entra no nível de sadio. Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar bem rápido. É diferente ser curado e ser sadio. Existe o nível da doença, o nível da cura e o nível da saúde divina. Vou falar de novo. Existe o nível da doença, o nível da cura e o nível da saúde divina. São níveis de fé. Você pode passar a vida inteira sendo só curado. No entanto, você pode estar disponível, invisível, mas você pode fechar seus olhos para o que é visível e olhar para o invisível, um nível de fé que me permite viver em saúde divina. E quando eu vivo em saúde divina, a doença ela já não representa nada. Nada. Porque quando eu ando no nível de cura, a doença ainda representa alguma coisa. Quando eu ando no nível de cura, a doença ainda é um inimigo a ser batido. Quando eu ando no nível de saúde, eu nem considero a doença. Parece arrogante? É não. É consciente. Da primeira vez que eu tive câncer, eu estava no nível da doença. Depois, o câncer voltou e eu entrei no nível da cura. E eu declarava: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Há alguma coisa de errada nisso? Não. Não. Disponível. No entanto, depois que eu cresci um pouco mais na minha fé, eu passei a andar num nível que diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivifica o meu corpo. Ei, esse versículo está num nível superior, numa aliança superior, ao versículo que diz: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu não estou desmerecendo pelas pisaduras de Jesus, porque isso vale para determinado nível, mas está disponível nível que diz que a vida de Deus habita em você e a doença não pode permanecer.
Eu me lembro claramente que um dia chegou o sintoma de uma doença intestinal, diverticulite aguda crônica. Não, diverticulite só aguda, não pode ser aguda e crônica, diverticulite aguda. E eu fui internado às pressas, eu não pude nem sair do hospital. Uma semana sem comer e sem beber. Em determinado momento, eu me levantei com consciência e disse, Deus, para que eu te sirvo doente nesse hospital? Me tire daqui. Para qualquer desavisado, pode parecer arrogância. Ele pode achar o que ele quiser, a cabeça é dele, ele acha o que ele quer. Eu vivo a minha fé, e você vive a sua. Em determinado momento, Jesus estava indo curar a filha de um homem chamado Jairo. E no meio do caminho, chegou um monte de incircuncisos e disse assim, incomoda mais o mestre não, tua filha já morreu. Você sabe dessa história? Ele poderia ali ter tremido. Jesus virou para ele e disse assim, esquenta não, vem comigo. Ele disse, não temas, crê somente. Esquenta não, igual a não temas. Crê somente, igual a vem comigo. Versão contemporânea. É assim. Agora, Jairo, naquele momento, ele se deparou com incrédulos. Aqueles homens eram incrédulos porque eles estavam duvidando ou não queriam acreditar? Não! Eles estavam vendo o que era visível, a menina morreu. E eles estavam de bom grado, correndo e dizendo, Jairo, está tranquilo, não precisa mais incomodar o mestre, ela morreu. Está num lugar melhor. É assim. Agora, não é interessante que quando Jesus chegou, Jesus disse, não sobe ninguém. Aquele filme pegou essa frase da Bíblia. Não sobe ninguém, lembra do Capitão Nascimento? Não sobe ninguém, não sobe ninguém. Jesus disse isso na casa de Jairo, não sobe ninguém. Só eu, Pedro, o pai, a mãe, acho que Tiago. E João também. Pedro, Tiago e João estavam sempre juntos, né? Então, se você não tem certeza, diga, Pedro, Tiago e João, a chance de acertar é grande. E Jesus disse, só sobe eles. Por quê? Porque a incredulidade estava rondando aquele lugar, estava patente. As coisas visíveis estavam com muito mais poder do que o que invisivelmente já estava garantido. Mas vamos continuar aqui, que o tempo está correndo. Olha, eu tenho um cronômetro pessoal. Não significa que eu desconsidero aquele. Significa que me disseram, você tem 1 hora de palavra. No meu cronômetro, 35 minutos. Porque aquele momento da unção, irmão, você precisa entender que a unção é livre do Espírito, entendeu? É uma questão de ponto de vista. Está muito claro isso. Está muito claro isso. Aleluia. Ei, como é que você molda o invisível? Como é que você molda o invisível? Que eu acabei de dizer que você pode moldar o invisível para mudar o visível. Como é que eu moldo o invisível? Falando. Abre Josué, bem rápido, vamos lá. Josué capítulo 1. Aleluia. Obrigado. Aleluia, Josué capítulo 1. Você achou? Diga amém. Amém. Percebe que eu não esperei você responder. Eu disse, você achou, vírgula. Diga amém. Você disse amém. Diz assim, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem é que fazia Josué prosperar? Ele. Quem é que fazia Josué ser bem-sucedido? Ele. Como? Não cessando de falar do livro da lei. Como é que você molda o invisível? Falando. Eu vou te dizer uma coisa, isso é um princípio, e é importante que você guarde isso e comece a pôr à prova. Pode pôr à prova. As coisas obedecem às palavras. As coisas obedecem às palavras. Jesus disse palavras, ele disse à figueira, não produza mais fruto, não produza mais fruto. Seque desde a raiz. Ela secou, porque as coisas obedecem às palavras. Eu não vou entrar muito fundo nisso, porque o tempo não deixa, o ambiente espiritual não deixa, mas é importante que você entenda.
Quando você coloca uma vasilha de água no micro-ondas, ela sai quente. Você acha que não existe nada atuando nela? Ou será que existe uma energia? Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Satanás, ele surrupia porque ele é ladrão. Ele veio para roubar. Satanás rouba termos, ideias, princípios divinos e usa no reino maldito dele. E nós, se formos religiosos, não vamos desfrutar da plenitude do que Deus tem só porque a gente não quer usar os termos, as ideias que Satanás roubou. O mundo, os ocultistas, os espíritas falam de energia. E a gente, crente, se quiser ser religioso, e se for religioso, vai dizer, não, esse negócio de energia, isso é coisa do diabo. É mesmo? Tu acha mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa. Cadê? Tem uma tomada aqui? Tem um monte, né? Está vendo aquela tomada ali? Está vendo aquela tomada ali? Está vendo esse celular aqui? Todas as funções estão aqui. Todas as funções. Ele faz um monte de coisa, não faz café ainda, mas em breve. Tudo. No entanto, quantas vezes você já ficou na rua com o seu celular descarregado? Aí você chega num lugar e você olha e tem uma tomada. Aí você faz, Aí de repente você põe a mão no bolso e cadê o carregador, irmão? Vacilo. Sem um carregador, você tem o potencial, a energia e nada. Isso aqui se chama fé. É isso aqui que canaliza a energia que está ali parada e transfere a energia que está ali para o potencial que está aqui. Está comigo? Agora, eu quero que você entenda, eu aprendi isso na escola. Quando fiz o curso técnico de eletrônica, eu aprendi isso. Eu aprendi que a energia só... Uau! Ei, Espírito Santo me lembrou agora. A energia só sai dali, atenção, a energia só sai dali e vem para cá porque existe uma diferença de potencial. Uau! Por quê? Porque o potencial da tomada é maior e o potencial do celular é menor. E sai do maior para o menor. Oh, aleluia! Uau! Não falo por mim. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Davi chegou, olhou para o gigante e disse assim, hoje eu te mato. E tem mais, hoje eu ainda arranco a tua cabeça com a tua espada. Aí quando você vai ler o texto, você não precisa abrir, está em 1 Samuel 17, ele diz assim, tirar-te-ei a cabeça. Mas a Bíblia diz que Davi não tinha espada. Como é que Davi ia tirar a cabeça do gigante se ele não tinha uma espada? Com a espada do gigante. Ele estava moldando o invisível para mudar o visível. Porque visível era um gigante enorme e ele, um menininho pequeno, com 5 cheixos, pedra. Na minha terra chama cheixo. 5 pedrinhas. Era o visível. Mas no invisível, ele moldando o invisível disse, hoje eu arranco a tua cabeça, vou dar o teu cadáver para as aves comerem. Nada é feito sem que seja antes dito, meu irmão e minha irmã. Porque falando, você molda. Diga, falando eu moldo. Quando Deus, no princípio, viu a terra, ela estava sem forma e vazia. E Deus não viu aquela escuridão e disse, uau, como está escuro aqui, hein? Ele não disse isso. Ele não disse, Gabriel, pega uma vela aí, porque teu celular tem lanterna. Não. Deus disse, haja luz. E houve luz. Porque, de fato, as palavras, a energia, a energia da palavra falada não volta vazia, não permite. Olha, tinha um cara, 800, sei lá, quando ele nasceu, antes de Cristo, chama Aristóteles, um filósofo. Ele disse que a energia, eu vou ler para você, demais. Ele disse assim, a energia é a ação de um motor físico
ou metafísico, lá vem esse irmão com termos ocultistas, não se engane, metafísico significa sobrenatural, é tudo aquilo que está acima do físico, sobrenatural, metafísico. É a ação de um motor, definição de energia, físico ou metafísico, que permite a atualização de uma potencialidade. Haja luz. A luz já estava lá. Mas a energia desprendida nas palavras de Deus fizeram com que os átomos, as moléculas e tudo que era necessário para se juntar, para que houvesse luz, se juntasse. E houve luz. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ora, se Deus te fez a imagem e semelhança dele, você tem a mesma capacidade que ele tem. Ainda mais porque você tem a mesma fé. Deus, com a fé dele, fez a terra, o universo e tudo que há. Você com a sua está fazendo o quê? Uma boa definição de igreja, e eu digo isso frequentemente, os antigos, a igreja antiga, tinha uma definição de igreja. Era um grupo de pessoas com a mesma mentalidade que se reunia para deliberar os futuros de uma cidade, de um estado, de uma nação. Essa era a definição da igreja antiga. Hoje, a definição de igreja é, na maioria das vezes, um ambiente agradável, com assentos fofinhos, um louvor maravilhoso, onde socialmente as pessoas se encontram e choram emotivamente de vez em quando. Não deve ser assim. É necessário que alguém se levante e diga sobre o que vamos decidir e o que vamos trazer à existência. O que é necessário nesse ambiente? O que é que está sendo necessário aqui agora? São pessoas, tem cadeiras vazias, então precisamos nos reunir em fé, porque eu estou vendo uma cadeira vazia, mas invisível estão cheias. Tem um monte de gente invisivelmente sentada aqui já. A questão é que você olha para as cadeiras e diz, poxa, eu tenho uma dó, toda vez fica vazio. É a mesma coisa de Deus dizer, poxa, está tão escuro aqui, Gabriel. Haja luz. Cadeira seja ocupada. E as pessoas vão dizer, é doido? Que digam, a fé que tens, tenha para ti. Usa a fé que você tem para um fim proveitoso, porque isso te será cobrado. Diante de Jesus, no grande dia, ele vai te dizer, ei, o que é que você fez com o talento que eu te dei? E você acha que é só o seu talento artístico, musical, matemático? Não. A fé que você tem, o que é que você fez com ela? Nós precisamos viver por fé, porque o justo, você viverá por fé. Vamos começar a encerrar. Outra forma de você moldar o invisível é calando. É como? Calando. Zip. Calando. Mas achei que falar, sim, falar é uma forma. Calar é outra forma. Gabriel chegou diante de Zacarias e disse, olha, Zaca, é o seguinte, tu vai ter um filho, se liga, tu vai ter um filho, ele vai ser assim, 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 ele vai anunciar a vinda do Senhor. E Zacarias disse, oxe, eu, velho do jeito que eu estou? Zacarias falou isso. Gabriel disse, tem um sinal, vai ficar quieto, mudo. Imediatamente, eu imagino Gabriel chegando no céu e dizendo assim, Deus, dei o recado, agora precisei fazer um sinalzinho. Deus, que sinalzinho, Gabriel? Ele era um falastrão e ele ia estragar o processo. Ele estava começando a moldar da forma errada. Não ia acontecer. E sabe, né, Deus, você já me contou o plano. Se não acontecesse, como é que Jesus ia? Se não tivesse quem anunciasse. Está comigo? Zip. Calou. Foi um sinal. Um sinal. Abre aí, por favor. Abre em Marcos 5. Vamos encerrar com esse trecho. Esse trecho não, essa passagem inteira. O capítulo todo. Né? Aleluia. Deixa eu te dizer, se abriu em Marcos 5, vá abrindo. Palavras não ditas, muitas vezes, são mais poderosas do que palavras ditas em incredulidade.
Tem situações que é melhor não orar. Irmão, você está me dizendo que tem situações que é melhor não orar? Tenho. Estou te dizendo sim. Me prove. Moisés, na frente do Mar Vermelho. Senhor! Orando, falando com Deus. E Deus disse, oxi, cala a boca aí, menino, o que é que tu tem na mão? Olha só. Se você veio fazendo exercícios de fé, veio trabalhando, desenvolvendo a sua fé, alargando as estacas da sua fé, quando chega o dia mau, você simplesmente atua, age, você não reage. Você só reage quando você não tem uma preparação anterior. Um piloto de avião, ele nunca reage, ele só age. O mundo pode estar caindo, o avião pode estar caindo, ele sabe o que tem que fazer, porque ele já se preparou, então ele age, ele não reage. Está comigo? A questão é que tem certas situações que o inferno se levanta com tanta intensidade na nossa vida, que se a gente falar, a gente não consegue falar fé. Porque a pressão chega num determinado ponto que tem que ser assim. E alguém vai dizer, não, eu falo mesmo. Eu me lembro de Pedro. Não, você não vai morrer, Jesus. Eu vou te proteger. Ei, se situa. Tem hora que acontece mesmo. Mas nem tudo está perdido. Cala a boca. Fica quieto. José, cala a boca, pelo amor de Deus. José era um falastrão. Sonhos depositados, promessas, poder. Uau, glória, glória, glória. Gente, deixa eu contar. Abriu aí? Marcos, capítulo 5. Mas, Samico, você está me dizendo que eu tenho que calar a minha boca e ficar quieto? Não, ore em línguas. Quando você ora em línguas, o diabo não entende. E eu vou te dizer, tem certas coisas na minha vida que eu não oro em português. Como assim, Samico? Que teologia é essa? Eu vou te contar. Tem certas coisas na minha vida, na vida da minha casa, na minha família, que eu não oro em português. De fato, eu nunca orei em português. Porque são coisas que eu não quero que ninguém saiba. Nem os anjos, nem o diabo. Deus sonda meu coração. Tem coisas que eu digo, e junto um monte de demônio para ficar dizendo, ele está orando sobre o quê? Para a gente atrapalhar. Não sei, não entendo. Tecla SAP. É assim. Imagina, o cara chega, está andando na rua despreocupado, aí chega o ladrão, é um assalto. Aí ele vai orar, ô Pai, em nome de Jesus, que ele não ache os R$100 que eu escondi na meia. Imagina a situação. É a mesma coisa na nossa vida. Tem coisas, tesouros que Deus colocou no nosso coração que tem que ficar guardadinhos. Eles vão acontecer, porque o que Deus falou vai acontecer. Rega com oração em línguas. Tu sabe, Pai. Tem outras que você vai orar em português. Um sintoma se levanta, eu sou curado. De fato, a saúde, a vida de Deus está dentro de mim. Porque o diabo já sabe que você está com sintoma. Foi ele que trouxe. Vem, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco, foi para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Declaração de fé. Vem, impõe as mãos, ela vai ser salva e vai viver. A fé foi declarada, a palavra foi lançada, a energia começa a moldar o invisível. Uau! Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu, veja uma sequência, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Quantas vezes a gente não é enganado, achando que agora que eu andei em fé, a coisa está piorando? Ela não se deixou enganar por isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Perceba que a Bíblia relata primeiro o que aconteceu, o ato. Tocou-lhe a veste. Porque dizia, a versão dizia, o original
mantinha-se dizendo, ela falava insistentemente, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela estava moldando o invisível. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Ela arranjou um ponto de contato para a fé dela. Eu não estou dizendo que você precisa arranjar uma coisa física para você dizer, a minha fé está nessa estátua de barro. Nenhuma referência. Você não precisa disso. Mas você pode ter um ponto de contato. E ela teve, eu vou tocar. E quando eu tocar, eu vou ser curada. E aí o que aconteceu? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera. Jesus estava procurando mesmo, ele percebeu que saiu. Agora, dentro disso tudo, Jairo estava lá. Não é interessante isso? Olha, e depois, se você quiser, você pode abrir, não dá tempo, mas em João 11, no capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. No versículo 4 do capítulo 11, Jesus diz, essa enfermidade, a de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o filho dele, ele, Jesus, seja glorificado. Versículo 4. No versículo 41, quando Jesus já está na frente do túmulo, Jesus diz, Pai, eu te agradeço porque você me ouviu. Agora, eu te pergunto, ouviu o quê? Que Jesus estava na frente do túmulo e não falou nada. Ele falou 4 dias antes, lá onde ele estava. Essa enfermidade não é para a morte. Ele moldou o invisível. E agora ele estava agradecendo pelo que ele falou 4 dias atrás. Obrigado, porque eu sei que você me ouviu. De fato, eu sei que você sempre me ouve. Então, meu amado e minha amada, eu quero concluir te dizendo isso. Você é convidado por Deus essa noite a virar a chave da sua vida de fé. O louvor pode subir. Você é convidado a virar a chave da sua vida de fé. A tirar os olhos do que você vê. É muito confortável ser guiado pelos sentidos. Não é necessário fé nenhuma. Como você vai ter fé se você está vendo? Se você está vendo, não é fé. O pastor Francisco já disse isso aqui. Eu achei muito bom. Ele disse assim, se você tem dinheiro para pagar alguma coisa, vá lá e pague. Isso não é fé. Fé é quando você não tem dinheiro e paga. Mas é preciso que você entenda. Vocês podem começar como o Espírito levar, viu? Eu quero que você entenda isso. A fé, ela é um princípio que demanda esforço, perseverança. O reino de Deus, desde a antiguidade, é tomado por esforço. Não é assim. Não é eu vou crer, falar e amanhã chegou. Não. Na Bíblia, nada aconteceu da noite para o dia. Tudo foi regado anteriormente. Coloque-se de pé.